Você já leu em Atos 1 quais são os requisitos para ser um apóstolo? Sim, eu li. Mas presta atenção numa coisa: esquece a doutrina e pensa um pouco no argumento. A única passagem que a Assembleia de Deus e algumas outras denominações dão para a não existência de um apostolado é Atos capítulo 1. Mas vamos pensar um pouco, vamos raciocinar. As pessoas falam que a gente tem que viver a Bíblia. Eu já acho que não. A Bíblia, você tem que entrar na história, que nem aquele filme Jumanji, sabe? É isso mesmo, vamos entrar na história. Atos dos Apóstolos ele foi escrito aproximadamente, alguns acreditam que 70 anos depois de Cristo. Mas o fato, o acontecimento ali da escrita de Atos 1, acreditamos que ele foi ali no mínimo no primeiro ano depois que Jesus foi crucificado. Até então, eu acho que você não vai discordar. Vamos devagarzinho para ver se você entende. E aí, o que acontece? Pedro usa Salmos 69 e 109 e entendeu que precisava de alguém substituir Judas. E esse alguém era Matias. Mas veja só, Pedro e os outros apóstolos estavam fragilizados emocionalmente, né? Porque nenhum deles acreditava na ressurreição de Cristo. E aí Cristo andou com eles ali 40 dias, não é isso? E em seguida ele foi assunto ao céu e desceu o Pentecoste. A gente pode trabalhar com as duas hipóteses, dele ter feito essa escolha antes ou depois do Pentecoste, não tem problema, mas vai ser ali no primeiro ano, marque bem isso daí. E aí, o que ele faz? Ele está tão convicto do que ele está fazendo que ele lança a sorte, isso mesmo. Ele pega Matias e pega um outro, que agora eu não me lembro o nome, e lança a sorte. Faz um sorteio e sai Matias. Primeiro, que ninguém mais ouve falar nada de Matias. Mas isso aí não é um argumento bom, não. Só que você tem que entender o seguinte. Você vai estudar sobre os dons da Bíblia. Isso mesmo, você vai pegar todos os tipos de dons. E você vai observar que os dons, todos eles têm uma natureza. Isso mesmo. Tem os dons da natureza do Pai, Efésios 2. Você vai ter os dons da natureza do Espírito Santo, 1 Coríntios 12. E você vai ter os dons, que são os ministérios do Filho. Ora, se Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele teve o acontecimento ali no primeiro ano depois de Cristo, que sentido teria, em 30 anos após a ressurreição de Cristo, Paulo mandar uma carta a Éfeso? Lembra Éfeso, aquela que tinha o primeiro amor lá em Apocalipse? Era uma igreja espiritualmente muito avançada além dos outros. Se você ler a carta de Efésios, você vai ver que a linguagem dela já é muito acima das outras. E aí o que me chama a atenção são os ofícios. E aí ele fala de apóstolo, eu estou falando de 30 anos depois. Ele fala de apóstolo, ele fala de profeta, ele fala de evangelista, ele fala de pastor e ele fala de mestre. E aí, olha o que ele fala no versículo 13, presta atenção. Até que todos cheguemos à unidade de fé. Ora, não tem alguma coisa estranha? Então ele está falando que precisa se unir. Só que quando você volta um versículo antes, que é o 12, ele vai falar assim. Ele vai falar de todos os ministérios e vai falar assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então ele está falando que precisa de 5 estruturas para a edificação do corpo de Cristo. E aí no 13 que ele fala, até que todos chegamos à unidade de fé, do pleno conhecimento do Filho e de Deus, e a perfeita varonilidade, à medida da estatura de plenitude de Cristo. E aí no 14 vem algo muito surpreendente, que ele fala assim: para os que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Então Paulo,
30 anos depois da ressurreição, ele manda uma carta explicando para Éfeso de uma estrutura legal de igreja, de uma estrutura que dá uma consistência de igreja. Só que quando você vai falar que apóstolo deveria ser para os dias de hoje, eles querem usar só Atos. E aí, qual é o outro argumento? O que eu recomendo para você? Pega os dois, o argumento, claro que dá para a gente se aprofundar muito mais nesses estudos e não faz sentido nenhum não ter apóstolo. O fato de você não conhecer pessoas com ministério de apóstolo também não é argumento, porque hoje você vê diácono que não tem estrutura nenhuma para ser diácono, você vê presbítero também sem condição nenhuma, e não vou falar nem de pastor também, que quantas pessoas estão na direção de uma igreja não tem estrutura nenhuma mental, emocional, educacional para ser pastor e gerencial, né? Porque pastor é para gerenciar a igreja. Então por que Paulo mandou essa carta para Efésios? Tem que explicar isso daí. Esse é o argumento e aí você analisa aí qual é o argumento mais consolidado. Se é da da Bleia Saurus ou se é esse argumento. Até o próximo vídeo.